Fala galera do nono ano, vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai ter duas aulas, certo? Duas aulas, mas vai ser bem mais descontraído, tá? Não vamos ter atividades hoje, só para vocês prestarem atenção, certo? Duas aulas porque eu fiquei devendo uma na semana passada, né, devido eu ter perdido, mas enfim, mais um ente querido e tudo mais, então ficou bem complicado dar essa aula. Então, desde já me perdoem por essa voz que está meio estragada, mas a titia vai procurar se esforçar bastante para a gente conseguir adiantar, certo? Então, preparem o livro de vocês na página 37, que é a partir daqui que a gente vai seguir, ok? Então, vamos nessa. Então, galera, como prometido, né, eu ia continuar o módulo 3 no patrimônio cultural, falando de ritmos. Quando a gente fala de ritmos, a gente viu lá a questão na parte 1, né, a gente viu a questão do compasso, o que era um tempo, né? O tempo nada mais é que a pulsação do som, né? É o que dá vida ao som, o que marca todo o som. E esse pulsar ele tem um compasso, e esse compasso ele é o conjunto desses tempos organizados, né? Então é a organização desses tempos. Então, como a gente viu lá que música é pura matemática, vocês exercitaram isso e aos que entregaram a atividade estão de parabéns, certo? Então, logo vocês vão saber o resultado da atividade e desde já parabéns mesmo pelo esforço. Eu gostei de ver do esforço de vocês, mesmo estando nessa situação de pandemia e tudo mais, vocês estão se esforçando ao máximo. Então, só tenho que agradecer a presença de vocês na aula online e agradecer a presença de vocês, a euforia de vocês nessa atividade que está sendo bem legal. Está sendo uma experiência bem incrível. Então, vamos lá para a parte 2, né, que é ritmos brasileiros, falando exatamente da música. E a música brasileira, ela é o quê? Lá na página 37, na página 36, a gente vê que a música brasileira é rica, né? Então, coloquei esse meme para demonstrar que ela é realmente rica, ricaça. Rica de quê? Rica por quê? Ela é rica de elementos, de significados, ela é rica de diversidade, certo? Então, por que ela é rica? Porque tudo isso é fruto de uma história de mestiçagem, né? Então, a gente sabe que o Brasil ele é composto por várias culturas. E eu vou destacar três delas, né? Três grandes importantes, que é a indígena, a europeia e a africana. E quando eu falo de europeia, eu já falo aí de inúmeras culturas europeias, não é só uma, certo? São inúmeras, tem vários cantos, né? A França é uma, Portugal é outra, então assim, quando a gente anda pela Europa, ou pelo menos pesquisa sobre a Europa, a gente vê que há muitas culturas dentro da Europa, certo? E indígena também, porque não é uma tribo só, né? São várias tribos, são várias etnias. Então, por exemplo, os índios da Amazônia não são os mesmos lá dos índios mais lá pro sul, né? Mais lá pro centro-oeste, por aí. Daqui do Amapá também já é um pouco mais diferente. Então, assim, a gente vê que nem todo índio é igual, certo? Mesmo porque quando a gente estudou lá sobre os ameríndios, né, que vocês fizeram até um trabalho uma equipe fez um trabalho sobre os ameríndios, conseguiram pesquisar que ameríndio é todo o índio, né, que habita ou que habituou a América, né? E aí tem América do Norte, América Latina, América enfim, a gente viaja por esses mundos dos índios, né, dos indígenas. Então a gente vê aí que diferencia de um canto ao outro, a gente vai ter aí suas diversidades, suas diferenças, certo?
de costumes, de cultura, enfim, de práticas, de como caçar, de como viver, né, de como se alimentar, suas bebidas típicas, então por aí vai. E a africana a mesma coisa, né? Não é todo africano que vai cultuar a mesma coisa, então vai diferenciar aí, né? Então quando a gente for percorrer agora esse período, né, na nossa aula, vocês vão ver que a nossa cultura ela é rica dessas três etnias, né, dessas três raças, digamos assim. E o que acontece? A gente absorve, só que cada região absorve de uma forma diferente, né? Exatamente por essa diversidade, tanto na Europa, quanto entre os índios, quanto entre os africanos, há essa diversidade, então cada região absorve de um jeito. E é isso que a gente vai ver, porque alguns, digamos, salões, alguns eventos, festas religiosas, rituais, né, que a gente viu já, a gente vai ver que está muito presente, né? A música ela está muito presente na nossa vida. Então vamos lá. Deixa de conversar muito, eu estico muito, eu prometo para vocês que eu não vou esticar tanto, tá? Gente, porque são 2 aulas hoje, certo? Então quando eu falo de samba, né, quando eu falo de samba, o que eu tenho sobre o samba, o que eu sei sobre o samba? A gente vai ver sobre o frevo, né? Vocês vão ver aqui que tem alguns ritmos que eu coloquei lá na atividade de vocês, né? E que eu disse que eu ia falar deles hoje, né? Na próxima aula, que no caso é hoje. Então, eu escolhi alguns que vocês não têm tanto conhecimento assim, e outros que alguns aqui vão já se familiarizar, né, por ser da nossa região ou por ser mais conhecido. Mas eu coloquei aqui alguns que não estavam naquela lista de 20 ritmos brasileiros lá na atividade, tá? Então aqui eu coloquei 10, só que eu coloquei um a mais, coloquei um bônus aqui. Então temos 11. Então a gente vai falar também do maracatu, do forró, do fandango, que estava lá na lista de vocês também, do coco, do cururu, da toada, do carimbó e do marabá. Ah, mas aqui tem 10, certo? Mas eu falei que tinha 11, né? Ia ter um bônus. Eu vou falar da catiara, tá? Então mais lá pra frente eu vou falar da catiara. Vou falar da catiara quando eu falar aqui do cururu, porque elas têm raízes, né, da mesma influência, né, cultural. Olha lá, já começou divertido, tá? É pra acordar mesmo, é pra botar vocês pra acordar, pra não dormir na aula. Hoje não é dia de dormir em aula. Então olha só, no samba, o que a gente vai ter no samba? Eles começaram com o samba de roda, né? Lá reza a lenda que foi na Bahia, lá no Recôncavo Baiano é o berço do samba. E aí com isso, com a transição dos escravos, né, dos negros e tudo mais para o Rio de Janeiro, o que acontece? Levou-se o samba para o Rio de Janeiro, que é onde ele ficou mais popularmente conhecido, né? Então o samba ele se deriva desse batuque, dessa pulsação, né? Ele também tem ali características da polca, que é um ritmo holandês, europeu, como eu falei, né? Da salsa, que é francês, da mazurca, né? E do oh meu Deus, é um trava-língua, minueta, né? Entre outros ritmos que a gente vai ter. Então, quando a gente fala de samba, que é esse ritmo alegre, espontâneo, tá? A gente vai ver que ele é o mais famoso, é o mais top, digamos, do Brasil, porque ele é reconhecido no mundo inteiro, certo? Então, é de origem de matriz africana. Então, essa empolgação, essa introspecção, né? Às vezes há um improviso, e sempre com essa espontaneidade que o africano traz, né, para aliviar nossas dores, para aliviar
aquela tensão toda do dia do trabalho, né, que era exaustivo. Então, uma forma de diversão que a gente tem aí. Hoje a gente vê o samba, né, ganhando destaque na televisão, na mídia, através do carnaval. Então, mas não é só o carnaval que a gente vê samba, né? A gente vê samba nas esquinas, nos bares. Até hoje eles fazem roda de samba, né? E aí o samba ele vem ali com o pagode, o samba enredo, que é no caso das escolas de samba, e várias outras derivações que surgiram aí com o samba, né? Então eu coloquei esse som aí de fundo para vocês já se animarem e acordar um pouquinho. E quem não gosta de samba, né? Como diz o poeta, bom sujeito não é, né? Ou é doente da cabeça ou é doente do pé. Enfim, como eles fazem essas brincadeiras, esses duelos, esses duelos de palavras, né? De afronta, que é bem típico mesmo das matrizes africanas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que não quer parar mais. Gostou tanto de tocar que não quer mais parar. Vou voltar aqui. Peraí, samba, dá licença. Vou colocar no mudo aqui pra vocês, tá? Rapidinho. Aí sempre que eu for falar, eu vou voltar. Só por causa do... Olha aí, ó, o frevo, ó. Machinho de frevo legal. E aí, o que a gente tem no frevo? No frevo, ele vem do termo ferver, efervescente, né? Enferver o quê? Ferver o povo. Ferver o povo, minha gente. Por quê? O frevo, ele surgiu lá no Pernambuco. E aí, o que acontece? Ele é também uma espécie de confronto, de duelo. Por quê? Porque eles tinham que transitar, né, nas ruas que eram bastante estreitas e tudo mais, nessas passarelas, nessas passagens. Os senhores, né, chamavam para abrir espaço, chamavam os capoeiristas para abrir espaço. E aí o que acontece? Os capoeiristas, por eles terem essa agilidade, eram um pouco meio ofensivos, sabe? Meio violentos, né? E ao mesmo tempo frenético. Então eles iam o seu molejo, né? Com o seu jogo de cintura, e aí iam abrindo espaço para os seus senhores com a sombrinha. Então aí depois acabou virando cultural, né? Acabaram seguindo isso. E os gêneros que hoje enfervescem os carnavais, né? Pernambuco, ele é movido ali pelo gênero do machixe, do dobrado, da polca, como eu já falei, que é holandês, né? E da capoeira. A capoeira é justamente africana. Então a gente vê aí gêneros se misturando. Então a gente pede um ritmo e desse ritmo se deriva outros e outros ritmos. Então é muito influenciável. E a música brasileira ela é rica dessas influências, certo? Então são essas características do frevo que a gente tem para falar. E ele surgiu ali em meados do século XVIII, mais ou menos em 1711. É o que a gente tem de história aí, certo? Perdão. É questão do século mesmo, essa questão do século XVIII, século XIX, é que surgiu aí a questão do frevo, certo? E aí aqui eu estava confundindo com outros gêneros, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Canal Banda Show, o maior canal no YouTube de bandas e fanfarras do Brasil. E hoje em dia é assim, ó, marchinha de carnaval bastante agitado, né? E movido pelas fanfarras, pelas bandas, né, de sopro com materiais de percussão, mas principalmente os materiais de sopro fazem grande diferença. E hoje em dia o frevo ele ganha aí outros elementos, né, outros instrumentos musicais como a guitarra elétrica, né,
Então, para dar aquela pulsação, aquele gás a mais nos carnavais brasileiros, principalmente lá no Nordeste, certo? E aí vamos para o maracatu. Vou colocar o frevo na banheira, né? Colocar o frevo no mudo bem aqui. E a gente vai falar de maracatu agora, certo? Hoje eu resolvi mexer muito com a audição de vocês, tá? Então preparem-se aí. Alguns vão lembrar dessa música que eu coloquei lá no 6º ano, quando meus alunos falou de música. Coloquei essa música aí para contar uma história para vocês. Vocês vão lembrar. Outros vão lembrar da festa junina, né? Que alguns foram bastante ativos aí na festa junina quando a gente falou de maracatu. Então vão lembrar também. Olha lá. Maracatu é uma expressão, né? Surgiu ali no Recife. Ela mexe ali com o imaginário das pessoas, né? E esse maracatu, ele vem com esse pulsar mais forte, né? Como se fosse quase um ritual de guerra, mas não é de guerra, na verdade é um cortejo de apresentação, né? A apresentação de quem? Da corte, né? Do coração, é uma coroação dos reis de Congo. Quem era o rei de Congo? Era um grupo étnico lá da Angola, né? E esses reis, vou mostrar aqui os reis, olha só. Então ele é sempre muito elegante, também tinha seus criados, também, né? Tinha sua cultura enraizada ali. E aí quando veio para o Brasil, se misturou ali com a religião do candomblé, né? E mais essa cultura da coroação dos reis, né? Então o maracatu ele acontece no período de carnaval em Pernambuco, Recife, desde o século XVIII, certo? E ele sim, se eu me enganei lá com o frevo, mas ele sim surgiu aqui em 1711, exatamente esse ano, certo? Então, como eu falei, ele é um cortejo. O que é um cortejo? Uma procissão, né? Então, a gente tem aí o cortejo fúnebre, que é a procissão nacional de palestra. A gente tem aí o cortejo artístico, que é quando os artistas se mobilizam para fazer uma caminhada, né? E aí vai com palhaço, com malabarista, com vários outros itens da arte. Então, o cortejo o maracatu, ele é um cortejo, né? Só que de matriz africana. Então aí mistura a religião e a cultura, a tradição, certo, galera? E aí seus instrumentos são sempre instrumentos permitidos, né? Hoje em dia bastante focado por mulheres. Na época no Rio de Janeiro, tem uma banda de maracatu no Rio de Janeiro, mas tem, eu acho que de mulheres, a maioria mulheres. Pernambuco, Recife, como eu falei, né, eles têm tradição, né? Aí tem bandas de fanfarras só festivas só de homens, só de mulheres, ou misturados, mas é um ritmo bem agradável, né, e bastante contagiante, principalmente quando sai nos blocos, porque as bandas elas não tocam só no cortejo, tá, galera? Às vezes eles vão para aqueles blocos, né, de rua, então para animar um pouco as pessoas, né, levando o ritmo do maracatu. Então para vocês terem aí conhecimento a mais do maracatu. Se vocês já tiveram, né? Muitos já tiveram contato com o maracatu. E aí a gente vai falar do forró. Então deixa eu colocar ali meu modo mudo. Já. E aqui a gente faz ao vivo. E olha o forró aí. O que a gente vai falar do forró? Bem, o forró a gente não viu lá no século XIX, né? Final do século XIX. Essas batidas, a gente dá 2 peladas pra cá, né?
de forma bem misturada, bem agarradinha. Olha lá, bem acostado. Então é aquele arrasta-pé mesmo, né? Então o forró ele vem com palavras como essa, como arrasta-pé. Então, você já entendeu por que arrasta-pé? Só escuta um pouquinho. Como a gente está em período junino, eu vou focar um pouquinho mais nesse forró, tá? A gente já tá alegrando um pouquinho vocês, já que a gente não vai ter festa junina esse ano. Mas já adianto que vocês vão fazer um trabalho sobre o período junino, certo? Nosso trabalho E olha só, antigamente eles pegavam somente sanfoneiros, né? Então o forró era movido somente ao sanfoneiro. Esse rapazinho aqui, ó, bonito, certo? Só que aí com o tempo o que acontece? Com a efervescência do forró, o forró se tornou destaque em redes nacionais através do Luiz Gonzaga, através da Elba Ramalho, através, sei lá, da Seu Valença, que também leva o frevo, né, como tradição, através, sei lá, de vários outros dominguinhos, vários outros forrozeiros, né, da época, mas principalmente pelo Luiz Gonzaga. Vou destacar mais o Gonzaga aqui porque foi ele que levou, que fez com que o forró se tornasse cada vez mais conhecido, né? E mais conhecido ainda, ele falou dessa questão do trio de forró, né? Porque antes era só o sanfoneiro e aí eles precisavam de uma ajudazinha para fazer os sons mais graves, os sons mais agudos, então ficavam em posições aqui da extremidade do sanfoneiro. Então fica aqui a zabumba e do outro lado fica o trinco, né, o tocador de trinco. E aí, geralmente eram só homens, só que com o tempo já existe aí os trios femininos. Então já existe também trios que já são misturados, então já é um grande avanço para a sociedade. E quando eu falo do Luiz Gonzaga, eu não quero dizer que só surgiu com o Luiz Gonzaga, tá, galera? Surgiu lá no século XIX, bem antes lá do Luiz Gonzaga do Luiz nascer. Antes dos avós, dos pais do Luiz Gonzaga, já existiu o forró, certo? E aí, por que existiu o forró? Porque eles falavam aí de terra batida, né? Eles pegavam aqueles terrenos de terra batida, né? Conta a história, algumas histórias, né? Foi através dos ingleses, quando vieram fazer umas ferrovias aqui e tudo mais. E aí eles queriam fazer festa. Essa é uma das histórias que fala do forró. E aí o que acontece? Eles molhavam, tá? Eles molhavam essa terra e depois com um poste como esse, um coquete, né? Eles colocavam assim, um coquete feito de cano e concreto, né? E uma automação, e ficava assim, ó, ou eles faziam de madeira ou faziam esse processo de latão que fazia desse jeito. Então eles iam socando a terra, batendo a terra e molhando. Assim a terra não ia levantar poeira, né? Eles iam arrastar o pé e não ia levantar poeira. Então daí o termo arrasta-pé. Hoje em dia já se usa mais desse jeito para socar a terra, já mais sofisticado, né? Tem até de ferro já pronto. Ou a pessoa faz concreto. E aí, como eu falei, uma das primeiras histórias, ele veio por causa dessa palavra forró, que era uma festa aberta, era uma festa para o povo, uma festa para o público. Então aí o que significava isso, então as pessoas iam lá, não pagavam ingresso, né? Era aberto, então já participavam da festa. Há outra história que os teóricos aceitam mais, que é a questão do forró bodó. O forró bodó quer dizer confusão, né?
vem de algazarra, de confusão. Então ele é mais aceito porque o nordestino é bem arretado, né? Então, pelos teóricos, essa teoria é mais aceita. O forró bodó, ou forró bodança, né? Ou forró bodão, que é como eles falavam também, certo? E mais tarde a gente chama até de risca-faca, justamente porque eles dançavam com os facões que vinham do trabalho, e aí esses facões acabavam raspando ali nessa terra, né, marcando essa terra. Então eles começaram a chamar de risca-faca. Sem falar, né, meus amigos, que, como eu falei, nordestino é cabra no seco. Então o que acontece? Se alguma confusão acontecesse, eles aproveitavam aquele facão para riscar realmente a terra e botar o neguinho para correr. Então era basicamente isso, o forró. E aí, quando eu falo de forró, eu preciso falar de todas as derivações do forró, né? E aí que eu tô falando do baião, que é aquele, né, que a gente gosta, das festas juninas, né? Mais agarradinho, mais o remeleixo, né? O chachado, que é aquele pisar de pé mais fino, mais forte, que originou lá com os cangaceiros, né? Os cangaceiros, apesar de eles serem elementos assim, bastante temidos no Nordeste, por assalto e tudo mais, eles também eram conhecidos como justiceiros. Então eles defendiam, mais ou menos assim, digamos, os pobres. Né? Então tem filmes aí falando de cangaço que a gente vê bem isso. A gente vê bem essa questão dos cangaceiros do Lampião, que são seus justiceiros do sertão. Então ele pega dos mais ricos para dar para os mais pobres. E uma espécie de Robin Hood, né? Se vocês não conhecem muito bem a história de Robin Hood, pode pesquisar. Então ele é conhecido ali como o ladrão temido, mas ao mesmo tempo o justiceiro. E bastante colecionador de obras de arte, principalmente sagas. Eu gostava bastante de andar enfeitado. Eu falei lá no sexto ano, quando eu falei de moda, eu falei muito Lampião. Que ele anda bastante enfeitado, com bordado e tudo mais, graças à sua esposa, né, Maria Bonita. Então é por isso que é trajado assim, um cangaço, né? É sempre aquele pisar, para levantar bastante poeira mesmo, né? Aliviar a tensão do dia, né? Do dia quente ali, de guerra e tudo mais também. Eles chamavam os soldados de macacos. Um código deles, e sempre com a espingarda na mão, as mulheres confessadas ou com a espingarda, e esse pisar forte. Aí tem o forró também tem o shot, né? Aquele ritmo mais cadenciado, né? Mais maleável. Alguns shots a gente até fala da dança do mamolengo, né? A dança do boneco, que vocês até fizeram isso na escola, a professora Helena, né? Os professores fizeram essa dança e achei super interessante. O shot ele vem da palavra shot, né? Vou deixar um vídeo depois para vocês falando do forró. Na verdade, todos esses vídeos aqui no final eu vou deixar lá o link, porque eu não posso passar aqui, que eu gostaria, mas não posso porque tem direitos autorais. Então, vou deixar na descrição do vídeo, todos eles, tá? Para vocês verem como é na prática. E a história deles também, que é bem interessante. Faço questão que vocês cliquem no link e assistam todos, tá? Se tiverem um tempinho aí. E, claro, nossa quadrilha, período mais esperado do ano, quando a gente não sabe dançar, a gente vai pra onde? A gente vai pra comer mesmo, né? Vai nas festas para saborear aquelas comidas deliciosas. Então é isso, minha gente. O forró ele traz toda essa riqueza cultural pra gente, certo? Então pra você ver aí esse trajeto do forró. Vou parar aqui rapidinho, tá? Rapidinho, tem que ir aqui no som agora pra passar esse forró, o forró bodó. E a gente vai pra onde? A gente vai pro fandango.
olha aí quando como é. Essas danças eu fiz lá, posso também, né? Eu tô falando que eu vou ficar chato, que eu falei. Só que os caras de bota, que foi feitinho, né? E é uma cultura lá do sul. Então a gente vê muito lá no Paraná. O fandango ele é bastante praticado, principalmente lá no Paraná, certo? Sempre com as suas modas de viola, olha só, sempre com seus violões, suas violas. Algumas violas, elas são artesanalmente, então é tudo decorado, e também com materiais de percussão para acompanhar, certo? Mas se quiser só viola, não tem problema, também acaba fazendo o fandango. Vou parar aqui, vou dar pausa no fandango, vocês escutaram, né? Até deu uma pausa para vocês escutarem bastante. E a gente vai para o próximo. O próximo é o coco. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? Coco também é pernambucano, Nordeste do Sul, né? Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. E aí ele para Monteiro, de Monteiro para o Prado, de Prado para Juazeiro. Depois do Prado eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Prado, de Prado para Juazeiro. Eu tinha só 13 anos, você pode acreditar. Quando minha mãe morreu, eu só pensava em chorar. E o pandeiro para marcar essa cadência. Tava no Prado, do Prado para Monteiro, de Monteiro para o Prado, do Prado para Juazeiro. Depois do Prado eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Prado, do Prado para Juazeiro. Marabá, misturada com o carimbó, é uma coisa mais próxima aqui. Parti para o Juazeiro, pensando em trabalhar. E ele sai assim, ó. Principalmente aqui nas festas juninas, ele sai Fiquei rápido. com a minha tia na roça, eu fui plantar. Que é muito típico do nosso também, né? Eu falei lá do nosso carimbó, do nosso marabá, ele é Tava no Prado, assim, do Prado para Monteiro, de Monteiro para o então Prado, você vê do Prado como para cada Juazeiro. região Depois do absorve Prado eu voltei para Monteiro, de Monteiro para o Prado, do Prado para Juazeiro. são bem parecidos. Esse coco é todo meu, você pode acreditar. Vamos para o cururu, né? Deu para ouvir bastante, né? O coco, certo? E do coco a gente vai para o cururu, certo? Vou entrar no cururu aqui. O cururu não é aquele sapo cururu, né? Inclusive não gosto de sapo. Me perdoe aqueles que são amantes de sapo. Eu realmente eu tenho fobia a sapo, tá? Então não estou falando do cururu, daquele sapo cururu da musiquinha que você canta na infância. Não estou, tá? O sapo não lava o pé, não tem nada a ver com essa música. Cururu é um ritmo paulista, né? Ele revela ali a questão ele traz a questão da religiosidade católica, né? E o que acontece é, quando fala de catolicismo, a gente tem que voltar lá na colonização, né, do Brasil, que é onde a gente foi catequizado pela Igreja Católica, mas portuguesa, certo? Lusitana. Então a gente vê aí essa influência do cururu na igreja. Eu não coloquei o som, tá, galera? Porque depois eu não encontrei, na verdade, com permissão para divulgar, eu não encontrei. Então no vídeo eu vou deixar para vocês lá embaixo algo referente ao cururu e a catiara, que eu não consegui encontrar nenhum que tivesse a permissão para divulgar,
certo? Então aqui o cururu, ele também tem a semelhança do carimbó, tá? E a alegria também, só que ele é com modas de viola. Lembra aquelas violas que eu falei para vocês que caiu no Enem, que as pessoas faziam artesanalmente, que é uma cultura uma cultura passada de geração para geração, mas é a técnica que é passada de geração em geração. Então, o valor em si não é o produto, não é a viola, mas é a técnica, é o costume de fazer aquela viola. E aquilo caiu no Enem. Lembra que eu até passei uma aula, nossa primeira aula de patrimônio cultural, eu falei dessa questão, dessa viola. Essa mesma viola que é fabricada aqui para fazer o cururu, né? Então, o cururu, hoje em dia, ele é muito mais praticado no Mato Grosso e em Goiás, né? E no Pantanal, geralmente no período de festa junina. Mas ele teve origem ali nas regiões paulistas, certo? Então essas violas, eles fazem duetos de improviso, né? Então essas violas eles chamam de viola coxo, né? Que é essa viola bastante interessante, assim, bastante inusitada, né? E feita caseiramente, artesanalmente, certo? Então eles também acompanham, você pode ver esse senhorzinho bem aqui atrás, né? Eles acompanham com material de percussão. E esse material de percussão, ele é feito de bambu e ele é chamado de reco-reco, né? Reco-reco, vocês sabem qual é. Bastante usado também em carnaval hoje em dia já. E a catiara, como eu falei, que seria um bônus. Coloquei um hashtag catiara aqui. Porque a catiara, ele é quase que um sapateado, é um duelo de equipes, né, de homens ali duelando, mas sem briga, somente com sapateado. Então as botas, elas são sempre muito firmes e que façam barulhos no tablado. E as mulheres ajudam ali no que for preciso. Mas isso era o que era antes. Hoje, mulheres já praticam a catiara, certo? Então a catiara, tem um pouco da catiara falando lá no livro de vocês. A origem dela já é mais desconhecida, mas ela é bastante praticada no centro-oeste, tá? E aí eles também fazem aí com as modas de viola, caipira principalmente. E eles chamam os passos, né, da dança deles de serra abaixo e serra acima. Então, os duelos, eles são baseados nesses passos de serra abaixo e serra acima. Aí a gente lembra do mar abaixo, né? Mar acima, mar abaixo. Lembra disso, né? Acho que já falei isso na sala de aula, lá quando eu falei de patrimônio, falei do termo do mar abaixo. Daqui a pouco a gente vai ver de novo o mar abaixo. E aí, quando eu coloco aqui o cururu e a catiara, eu quero que vocês escutem, porque são modas de viola, ou seja, eu não consegui encontrar eles separados, assim, para trazer para vocês que tivessem permissão. Mas eu consegui este som que tem permissão, que ele é falando de sertanejo de raiz. E tanto o cururu quanto a catiara, as influências são enraizadas diretamente no sertanejo de raiz, caipira. Por isso as modas de viola sempre faz som, certo? Pode escutar aí, né? Símbolo, é o som de material de Comecei no meu trabalho quando fora vermelho, lá no meio do só que aí o que é muito mais forte são as violas, caipira, o o dia tava bonito, fazia muito calor, do aceiro da queimada gemeu, a fogo apagou. Certo? Então é bem raiz mesmo, ok, galera? Então quando você clicar ali no link já embaixo da descrição, você vai ver aí a diferença do cururu para catiara e que é bastante enraizado mesmo no sertanejo. Por isso que é muito conhecido lá no Mato Grosso, pro centro-oeste, né? Para regiões
tem bastante essa questão do cálculo já deriva hoje em dia sertanejo universitário, sertanejo mais volta, e agora eu vou sair aqui do dos nossos sertanejos raiz, conhecidos aí do Pururu, e vou pra Manaus, vai pro nosso Amazonas, nosso vizinho, pra falar de toada, certo? Quando eu falo de toada, eu falo desse ritmo de cabeça, eles chamam as suas fanfarras, eles chamam de marujada de guerra. Por que marujada de guerra? Que é praticamente uma guerra que ele trava aí o boi garantido do Caprichoso. E que não tem esses rituais só no Amazonas, tá, galera? Tem no Pará, aqui no Amapá também tem. Então sempre duelos de boi, representatividade de boi. Então lá em Manaus tem o boi garantido do Caprichoso, que são os mais famosos, mas também tem o boi diamante negro, tem outros tipos de boi que fazem duelos. Então esse ritmo da toada, ele tem as características indígenas, que é o pulsar dos tambores. Ele vem também com características de matrizes africanas, exatamente, não só por esses tambores fortes, mas a questão de enfrentar, né, de duelo, de molejo, né? E dos europeus também, porque leva ali aquela questão da sinhazinha, viu gente? Acabaram de falar, chamada sinhazinha, que é o personagem dentro do boi, o Bumba Meu Boi, que eu já falei também lá, deixa eu ver pra vocês, a história do Bumba Meu Boi, que sempre é uma história do dono da fazenda, aí tem a sinhazinha, que é o filho, né? A filha do dono da fazenda, que é praticamente uma princesinha, com as suas sombrinhas ornamentadas, esses vestidos bem bonitos e tudo mais, e que ela tem uma paixão enorme pelo boi. E aí, só que esse boi acaba sendo desejado por uma criada, que é a Catirina, ou Catarina, que algumas regiões adotam como Catarina. Mas pra cá, pro norte, a gente chama de Catirina mesmo. O que acontece? Ela fica grávida e tem desejo de comer a língua do boi mais bonito da fazenda. E qual é o boi mais bonito? É aquele dito lá, o favorito da sinhazinha. E aí o que acontece? O marido que é empregado também, né? Criado, que é o pai Francisco, ele vai e tira a língua do boi. E aí cria a maior algazarra, a maior bagunça e a maior dor de cabeça para tentarem ressuscitar o boi. Então essa é a história do Bumba Meu Boi, que o Amazonas absorveu isso aí de uma forma diferenciada das outras regiões lá do Nordeste. E o que acontece? Eles deram sua personalidade, trazendo aí as questões tribais, trazendo aí as questões das matrizes africanas cada vez mais fortes. Então, por isso, hoje em dia, as toadas e os festivais de Parintins, eles também se tornaram patrimônio cultural e material, certo? Por isso que eu estou falando deles aqui. Vamos lá para o Pará, saindo aqui das toadas. Eu coloquei lá do Caprichoso, né? Mas minha vontade era colocar no Garantido, porque eu sou garantido. Mas tudo bem. Olha lá. Temos o carimbó. O carimbó, ele não começava assim, com essas violas, tá? Ele começava com o tambor mesmo. O carimbó, ele vem da palavra curibó, que é o instrumento, galera. Olha só. É o instrumento musical, que ele é um tronco oco, e aí eles batiam, então tiravam esse som. Isso é um instrumento indígena, certo? Então também era pezinho para frente, pezinho para trás. Então essas são características do indígena.
Aí depois foi absorvendo, conforme a questão aí dos agricultores, a cultura dos pescadores, foram se envolvendo com as culturas africanas. E aí teve uma mescla com a cultura africana. O que que veio dos africanos? Veio o rebolado, veio o molejo e veio um pouquinho do batuque dentro do carimbó. E aí mais lá pra frente veio misturar ainda mais os europeus, que é a questão lá dos lusitanos. Por quê? Veio a questão das saias rodadas, como você está vendo, das saias mais floridas, os arranjos na cabeça, né, mais floridos ainda, bem característica ali da Espanha, Portugal, que tinha aquelas rosas na cabeça. Então começou assim. Só que os índios também tinham acessórios de cabeça, né? Então as meninas às vezes usam acessórios indígenas para personalizar melhor as características delas aqui do norte do que pegar uma cultura que seja lá de fora, tá? E os meninos, claro, o chapéu de pescador, né? Para marcar ali a característica. E o curibó é esse aqui, ó. Esse tambor aqui. Coloquei uma foto aqui de um amigo. Esse curibó é um tronco de árvore oco. E eles também utilizam vou colocar bem aqui. A maraca, que é indígena, puramente indígena. Hoje em dia já se usa aí o saxofone, a viola, para marcar também essa cadência. E como eu falei na sala de aula, né, e a música retrata isso, o carimbó ele é um patrimônio imaterial, né, patrimônio cultural imaterial, em 2014 se tornou, certo? Então só para não esquecerem isso aí. E já mostrou para o mundo inteiro, com toda certeza. Hoje em dia tem alguns amigos que moram no Rio de Janeiro e tem carimbó lá doidado que eles fazem, né? Programações de carimbó e ganha os turistas todinhos. E a gente sai do Pará e vem pro nosso estado. A gente vem pro mar abaixo. Ouviu essa música, não é mesmo? Macapá, onde a gente vai, é uma das músicas mais tradicionais. São tipos de música que a gente chama de ladrões de Marabás. Ladrão de Marabás, a palavra ladrão vem exatamente de roubar, mas não é de roubar algo físico, eles roubam a atenção, eles roubam a cena para eles, certo? E é tudo de uma forma improvisada. Só que alguns improvisos, outros vão repetindo, né? E aí vira a tradição que a gente vê hoje. Então essa é a música mais popular dentro do mar abaixo, uma das mais conhecidas. E aí o que acontece com o mar abaixo? Ele é essa forma poética totalmente africana. Então o que acontece? Ele lá é quase um canto de lamento, né? Um som de lamento, ao mesmo tempo aquele ritmo de revolta, porque alguns negros também eram revoltados, inclusive o que a gente tem aqui, eu tenho um link embaixo, a gente fala mais sobre os ladrões de Marabás. Fala dessa alegria, desse orgulho, dessas conquistas, né? Eles também falam dessa revolta, desse duelo que eles travavam de ladrões de Marabás. E sempre usando a caixa de Marabás feito com elementos de natureza, como troncos, como peles de animais.
baixo, falando do Marabás, falando dos ladrões do Marabás, que é bem interessante vocês assistirem, tá? E é muito bonito também, porque até parece pessoas que já faleceram principalmente nesse período de pandemia aí, mas eu acho muito, muito bonito mesmo esse documentário. Por isso que eu deixei aí especialmente para vocês conhecerem um pouquinho da nossa cultura, da cultura da onde a gente vive, né? Eu não nasci no Pará, mas eu gosto bastante. Quando eu vim para o Amapá, eu procurei conhecer mais sobre a cultura do Amapá e eu achei encantadora. E aí nesse documentário a gente fala da tia Chiquinha, né? Como é que ela fazia seus versos de Marabás. E é um depoimento muito lindo mesmo. E aí ela explica lá a questão dos negros, quando eles fugiam, né, dos seus trabalhos, e começaram a se abrigar onde é o Curiaú, que é o Quilombo hoje, né? E aí tá a dica pra vocês aí embaixo na descrição, pra vocês acompanharem melhor. Aqui no Amapá a gente também tem bastante questão do batuque, né? Que é um outro ritmo africano. Então galera, por hoje é só. Quer dizer, não ou só. A gente vai à próxima aula que é daqui a pouco.